Aleluias. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos veem adorar o Senhor nesta noite, diga glória a Deus. Quantos veem para ouvir ao Senhor, diga glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abre a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1 a seguir. Aleluias. Jesus está na casa, amém, irmãos? Se você veio para dar glória para o Senhor, então não perde o seu tempo, amém? Se você veio na casa do Senhor para falar com Ele, se você veio na casa do Senhor para buscar o teu milagre, buscar a tua bênção, então comece a falar com Ele, amém? Aleluia, irmã Paulina não tem nada, mas Jesus Ele tem, aleluia. Ele já falou desde quando nós chegamos aqui, Ele está falando conosco. Quantos já ouviu a voz do Senhor? Eu já ouvi a voz do Senhor, aleluia. Se o culto acabasse aqui agora, eu daria glória a Deus, aleluia, porque eu recebi a minha porção aqui nesta noite. Aramassurianda lamachai, aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo, aleluia, 1, amém? Eu quero convidar a igreja, eu vou estar lendo um e os irmãos vão estar lendo outro, e assim vamos indo até o versículo 13, amém? Quem não leu a Bíblia hoje, agora vai ler. Amém? Quem não leu a Bíblia hoje, agora vai ler, amém? Aleluia, Jesus. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Então diz o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviai-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. 2, a igreja. Três, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me as quem eu te dizer. Cinco, e disse ele: é de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, e os seus filhos convidou ao sacrifício. 6. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 8. Então Jessé fez para Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este.
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Todo mundo, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Pode todos sentar, por favor. Glória a Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Aleluia, aqui nesta noite, quero agradecer ao irmão cooperador, irmão Alessio, pela a oportunidade, pelo convite de estar aqui. E também agradecer ao pastor Reginaldo pela confiança de eu estar aqui neste momento ministrando a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Creio que Deus poderia chamar outros, mas o Senhor Deus, Ele sabe todas as coisas. O cooperador Alessio chegou em mim e falou: irmão Paulina, eu estava orando e o Senhor colocou no meu coração para passar essa oportunidade à irmã, para estar trazendo a palavra no culto de missões. E como diz a palavra, né, como diz o louvor aqui, que a irmã Kelly cantou agorinha: eis-me aqui. Glória a Jesus, eis-me aqui, né? Usai-me conforme a vontade do Senhor, e aqui estou. E assim, irmãos, é uma responsabilidade muito grande de estar aqui em cima desse altar, né? É um temor, não é algo assim. Eu mesmo tenho um temor muito grande de subir aqui em cima deste lugar, principalmente para trazer a palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E eu busquei ao Senhor, graças a Deus, todas as vezes que o Senhor dá oportunidade para mim, eu busco ao Senhor, para Deus dar direção da tua palavra, porque eu tenho certeza que tem almas sedentas aqui nessa noite que precisam ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que tem pessoas sedentas, não de ouvir desabafo ou indireta, mas estão sedentas de ouvir a voz do Senhor Jesus. E é uma responsabilidade muito grande o que sai da nossa boca neste momento, irmãos, se não vir da parte do Senhor. Então isso eu tenho muito temor diante de Deus. E eu busquei ao Senhor e falei: Pai, qual é a palavra que a tua igreja quer ouvir do Senhor? Senhor, qual é a palavra, Pai? Irmãos, Deus é maravilhoso, que quando eu estava orando, de madrugada, veio neste momento, essa palavra aqui, ó: ainda falta o menor. Arabaxorabachai. Veio assim na minha mente, irmão, assim no meu coração, que ardeu como fogo. Ainda falta o menor. Falei: lá em 1 Samuel, aonde que Jesus usou, aleluia, Samuel para ungir, aleluia, Davi. E aqui nós estamos, aleluia, para trazer aquilo que eu tenho, garanto para vocês, irmãos, 100%. Você vai sair daqui com aquilo que Deus tem para falar, como a tua igreja, amém? Então você está livre e aberto para dar glória a Deus. Você está com toda a liberdade de dar aleluia, de buscar ao Senhor, aleluia, porque o teu glória é para o Senhor, o teu aleluia é para o Senhor. Então não fique de boca fechada, comece a buscar, comece a glorificar o nome do Senhor, amém? No tema de hoje, meus, eu falo sobre uma escolha de Deus além da aparência.
Uma escolha de Deus além da aparência. É o tema da mensagem que o Senhor, aleluia, deu para mim, glória a Jesus, para transmitir ao coração dos irmãos. Aqui na passagem de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 até o 13, que nós lemos, irmãos, mostra o momento em que Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Samuel, ele foi enviado até a casa de Jessé. Samuel foi enviado até a casa de Jessé lá em Belém para ungir um novo líder. E como diz aqui que nós lemos, um a um, né? Chegou lá, aleluia, Samuel na casa de Jessé e foi passando um por um dos teus filhos diante dele, porque foi uma ordem do Senhor. Ó Samuel, pega aí muito azeite, vai lá na casa de Jessé, porque lá tem um, aleluia, que eu vou ungir como rei de Israel. E como o profeta, ele é obediente, aquele que tem os ouvidos sensíveis à voz de Deus, o que ele faz? Ele obedece, né? Aqueles que têm o ouvido sensível diante de Deus, ele obedece às ordens do Senhor. Por quê? Porque ele não vive mais para ele, mas Cristo vive nele. Então ele obedeceu e foi às ordens de Deus chegar até lá na casa de Jessé, né, para ungir. E foi se passando diante do profeta e todos pareciam o quê? Pareciam fortes e preparados. A Bíblia diz que eram todos fortes e preparados, mas Deus deixou claro que não olha como o homem vê. O homem vê o que, irmãos? A aparência exterior, não é verdade? Mas o Senhor, ele olha o que? Muitas vezes a aparência exterior, ela engana. Ela engana os olhos do quê? Ela engana os olhos humanos. Por fora pode ser tão bonito, tão atraente, tão elegante, mas por dentro está podre. Ai, por dentro precisa de uma purificação. Então Deus não está tão interessado no nosso exterior. Talvez uma pessoa até que nem te dá, você olha assim e fala assim, nossa, que pessoa fechada, que pessoa meio assim esquisita. Mas talvez o coração dela está mais agradando a Deus do que uma pessoa que se toda boazinha, toda edificante. E Deus, ele não vê isso, irmãos. Deus vê lá dentro do nosso interior e não adianta nós escondermos. Você sabe o que é a dificuldade do ser humano, o problema do ser humano? Que ele tenta disfarçar, esconde do homem. E realmente, quantos enganos, né? Quantos enganos, mas dos olhos de Deus, ninguém esconde. E que nós temos que preocupar o quê? É que aquele que está lá em cima nos olhando. Nós não temos que preocupar com olhos que estão ao nosso redor. Nós temos que preocupar lá de cima. E a Bíblia diz que os filhos de Jessé foi passando. Um era forte e outros preparados. Porém, nenhum era escolhido de Deus. Nenhum era escolhido do Senhor. E diz a palavra de Deus. Aí começou a grande jornada do rei, que marcaria a história de Israel, porque lá tinha um. Lá tinha um daqueles 7 filhos, lá tinha um que ia ser ungido, que ia ser reconhecido. Nesse texto vemos claramente o que, irmãos? Que a expectativa e escolha de Deus é diferente da nossa. Ela não depende da força, da posição ou da aparência. Ele chama aquele que tem um coração disposto. Ele, irmãos, aleluia, chama aquele coração, aquela pessoa que está disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor. Quantos já diziam aqui nesta noite, eis-me aqui, Senhor? Quantos corações está disposto aqui nesta noite para dizer, eis-me aqui?
nos mostra que a verdadeira unção vem da onde? Da vontade de Deus. E hoje nós vamos tirar aqui umas 5 lições para a nossa vida. A primeira aqui que nós lemos foi o quê? Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 fala o quê? Deus rejeitou Saul por desobediência. Saul foi escolhido por Deus? Sim. Tem pessoas que falam que Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi sim escolhido por Deus. Mas, irmãos, a desobediência de Saul fez ele sair do trono. O trono de Saul chegou ao fim não por falta de capacidade, diz a palavra. Ele tinha capacidade sim, porque quando Deus chama, Ele capacita. Não se preocupa se você está numa posição na casa ou qualquer coisa, Ele já te capacitou, porque Ele te chamou, então Ele capacita. Quando Ele chama, Ele capacita. E Saul estava capacitado, não foi por falta de capacitação, foi por falta de desobediência. Irmãos, confesso que quando o Senhor me deu essa palavra, eu tentei virar de várias formas, de outro, mas o Senhor não deixou. É muito importante, irmãos, nós ter uma vida de obediência. Por causa da falta de obediência de Saul. Sabe por quê? Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir a voz do homem. Na hora que nós paramos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz do homem, esse é o perigo. Esse é o perigo, aleluia. Há uma queda, há uma destruição muito grande para a nossa vida. Há, irmãos, momentos, há líderes hoje, ainda que ocupam posições, mas já foram rejeitados espiritualmente porque perderam o temor do Senhor. Não sei o porquê Deus me deu essa palavra, mas só sei que Ele está falando aqui na casa. Se você tem uma posição, ouve e obedeça a voz do Senhor. Eu vi a última mensagem, foi aqui do pastor Teos, que ele pregou, que veio. Ele falou que a casa do Senhor é de quem? Ele pregou e falou assim: a casa do Senhor é de Deus. A casa do Senhor é de Deus, a sua vida é de Deus, é Deus que manda em você. A partir do momento que você levanta as tuas mãos, já não vive mais você tem que fazer a vontade do Senhor. E tudo tem que ser da direção da vontade do Senhor. Você não pode ver a aparência. Você tem que ver o que Deus está mandando e pronto, acabou. Porque senão, a queda é grande. O fim é grande. Ouvimos a voz do Senhor. A obediência é o que sustenta o chamado. É a obediência que sustenta o chamado daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tem desobedecido o que Deus está mandando você fazer. Porque você tem desobedecido aquilo que Deus está mandando você fazer e você não está fazendo. Está deixando a tua vontade ainda dominar a sua vida. Dominar o que Deus colocou nas tuas mãos. Segundo, nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 16, do versículo 6 e o 7. A escolha de Deus não segue padrões humanos. A escolha de Deus, irmãos, não segue padrões humanos. Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente está
diante do Senhor, e esse é o ungido. E foi se passando os filhos de Jessé, e veio passou, Samuel olhou e falou: opa, esse é vistoso, é esse aqui que é ungido do Senhor. Mas não era. Não era ungido do Senhor, os nossos olhos se enganam. Arabachou. Irimianda lavachou e me canta lavachai. Como nós lemos aqui, o homem vê o quê? Aparência. Mas eu vejo o coração. Deus vê a aparência. O homem vê a aparência. E Deus vê o nosso coração. Quem vê você lá no seu particular, e muitas vezes enfrentando guerras, enfrentando lutas e batalha, é só o Senhor teu Deus e ninguém mais. É isso que Deus vê, aleluia. Deus, Ele escolhe. Deus não escolhe pelo que impressiona, mas pelo que é genuíno. Deus não se agrada, Deus não impressiona por aquilo que impressiona, aquilo que cheguei, não. Com Deus é diferente, irmãos. Com Deus é diferente. Eu quero destacar aquele texto lá no versículo 11. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Deus não se engana com força do braço ou com imagem construída, uma imagem construída, fake news, como diz a mídia, fake news, com uma imagem falsa. Mas não está aquele verdadeiramente 100% ao Senhor. Deus vê isso, irmãos, aleluia. Com Deus ninguém engana. Ninguém engana. De Deus não. E quando Ele encontra, irmãos, alguém assim, não importa a posição, o cenário ou a opinião dos outros, sua vontade prevalece. Deus, Ele não importa, irmãos, aleluia, com a posição ou cenário ou opinião de alguém contra a sua vida. Deus, Ele não importa, porque a sua vontade sempre vai prevalecer. Porque Ele conhece o teu coração e pronto, acabou. Ele não está nem aí, aleluia, com o que os outros acham ou deixam de achar. É a vontade dEle que vai prevalecer na sua vida. E o recado de Deus é o quê? Continua na posição que tu estás. Porque a vontade dEle vai prevalecer. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Queira ou não queira, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Porque a vontade dEle é diferente na sua vida. Ela vai prevalecer. Na terceira lição nós tiramos o quê? A surpresa da escolha de Davi. Em Samuel 16:11, que nós lemos também 12. Enquanto todos estavam na cerimônia, Davi estava esquecido na onde? Lá no campo. Onde ninguém queria fazer nada. Todos surgiam, agora isso vou dando uma expressão, né? Uma imaginação me dando, fechando aí a aspa. Eu vou imaginar que Davi estava lá no campo, todo sujinho, cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que vinha um leão, ele matava o leão. Matava tudo lá, cuidando lá, esquecido lá no campo. E os seus irmãos lá na cerimônia, lá, cada um, né, pensando, hoje é minha hora, é minha vez. E o esquecido estava lá no campo. Tem coisas, irmãos, que Deus faz assim, nem é tudo por aquele que se aparece tanto, mas é aquele que está lá nos escondidinhos, lá, ó, buscando. Aquele que está lá no anonimato. Esquecido, que ninguém
escolhido do Senhor. Lá está o ungido que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Enquanto daí estava lá todo mundo reunido, eles lá, ninguém lembrava de Davi, e Davi lá. Quanto mais você for pequeno, mais o Senhor é grande na sua vida. Mas também não adianta disfarçar de ser bonzinho. Não adianta disfarçar, tem que vir daqui, ó. Tem que vir daqui, ó. Não adianta também ter só a aparência de dizer bonzinho, não. Tem que vir do coração, aleluia. O Senhor sabe onde estão os corações que o adoram. Nos momentos oportunos, nos momentos difíceis. Lá, aleluia, no momento que só Deus e você sabe, aleluia. Davi estava sendo moldado na solidão, aprendendo dependência, humildade e fidelidade. Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, mas quem disse que anonimato é separação, é esquecimento? Não. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Deus está falando com você. Jesus está te vendo à sua volta. Jesus está te vendo por sua direita, sua esquerda, por de trás, por de frente. Jesus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Muitas vezes a gente pensa que quando nós estamos na solidão, nós achamos o quê? Que estamos sozinhos. Me fala, irmãos, quantas pessoas que chegam um ponto na sua vida que você fala assim, eu estou sozinho. Encontrar numa solidão, no anonimato, nas indiferenças de tudo que se passa na sua vida, nas coisas cotidianas, dia a dia. Mas Deus está contigo nessa solidão. Deus está contigo, Deus está cuidando de você. Sim, aleluia. Deus está vendo tudo. Descansa no Senhor. Anonimato não é onde que você vai morrer, não. É no anonimato que o Senhor vai te chamar, vai te levantar e vai te entregar a tua vitória. Isso não é para exaltação nosso eu, não. É para mostrar que Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Deus, Ele levanta quem Ele quer. Deus, Ele faz o que Ele quer. Tem uns que talvez estão no anonimato com início de depressão. Você acha que eu estou com depressão? Não. Você não está com depressão, Jesus está contigo. Jesus está contigo, Jesus está na tua casa. Jesus está na tua família. Jesus, aleluia, Ele está aqui nesta noite para ressuscitar aquilo que um dia Ele falou com você. É só você sabe o que um dia Deus falou com você, talvez há uns 5 anos atrás, há uns 7 anos, ou 10 anos, ou 20 anos atrás. Só você sabe o que Deus fez da tua vida. É só você que conhece a promessa que Deus fez. E o Deus fala, não desista. Continua marchando na presença do Senhor. Continua buscando. Porque Ele conta contigo, aleluia. E lá ele aprendeu o quê? Ele aprendeu o quê? A dependência, a humildade e a fidelidade. Tem certos momentos da nossa vida, irmãos, que o Senhor permite, não é para matar, é para nos aprender. Porque foi lá no campo esquecido que Davi aprendeu muitas coisas. E você acha que Jesus escolheu Davi lá no campo lá, em Mancilei, por acaso? Não, porque lá ele já tinha criado experiência com Deus.
Não se preocupa com a solidão. Ou muitas vezes, aleluia, com o desespero da pessoa quanto à sua vida. Porque é aí que Deus vai te levantar. É aí que Deus vai te dar a experiência sobrenatural. O irmão cooperador aqui, aleluia, esqueci o nome dele. Com toda a simplicidade, humildade, ele pega aqui o microfone e começa a cantar os corinhos avivadinhos. E o fogo começa a acender sobre a igreja. Porque, irmãos, Deus procura isso. O coração que é disposto. O coração verdadeiro. Um coração que o adore em espírito e em verdade. A unção diante dos irmãos. Davi foi ungido no meio dos irmãos que não acreditavam nele. Os irmãos de Davi não acreditavam nele. Talvez as pessoas não acreditam em você. Não acreditam em mim. Mas espera. O tempo de Deus está chegando. Você só tem que se preparar. O tempo de Deus está chegando. O chamado de Deus é sempre claro e constentável. Quando o Senhor decide levantar alguém, irmãos, ninguém pode impedir. A unção não veio em secreto, veio à vista de todos, para mostrar que a escolha divina, ela é o quê? Soberana. Ela é soberana. Muitos tentaram esconder o que Deus faz. Mas a unção verdadeira sempre fala por si. Não precisamos nos buscar. Não precisamos nos mostrar. É a unção de Deus que vai até você. Quando você é uma escolha de Deus, não precisa dar nenhum passo. Ele vai prover tudo no momento certo, na hora certa. Porque é a unção que faz a diferença. Podemos ter um posto bonito, podemos falar bonito, podemos ser tudo, irmãos. Mas o que faz a diferença na nossa vida é a unção. Não busca falar bonito, não busca ser um intelectual, um que fala bonito, que mexe, que usa todas as palavras mais difíceis para falar. Não! Procure a unção de Deus na tua vida, porque é essa que vai fazer a diferença. Você pode ser tudo bam e tudo mais, mas se você não tiver unção, é nada, é vazio. Mas é a unção de Deus que faz a diferença. É a unção de Deus que move os céus. É a unção de Deus que te usa para curar, para colocar a mão no câncer e falar: câncer, sai agora. Para colocar a mão no demoninhado e falar: demônio, sai agora. É a unção de Deus. A partir de hoje, começa a buscar a unção de Deus na tua vida. Porque essa ninguém pode te tirar. Porque essa ninguém pode apagar. Que adianta um poste bonito, lindo, e fala, mas nada acontece, os prodígios e maravilha. Hoje, irmãos, está difícil. Os prodígios e maravilhas acontecem dentro da casa do Senhor. Cadê os sinais? Cadê, aleluia, onde que você orava e a enfermidade caía por terra? Aonde que os crentes oravam e o fogo descia? Aonde que o crente orava, se tivesse uma pessoa lá sentada no boca endemoniada, ele caía. E é isso que Deus nos chama a atenção hoje. Busca minha unção, busca minha presença, busca minha graça. Deus mudou? Não. Ele nunca mudou e jamais mudará. Mas é porque Ele não está encontrando mais aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me, usa-me. É isso. Mesmo na simplicidade. Mas se você tiver a unção do céu de Jesus, tiver a presença, Ele já está fazendo o sobrenatural.
Ele já está, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu sinto saudade. Primeiramente Deus e o meu esposo é o segundo testemunho da minha vida. Eu sinto saudade daquela irmã lá no Brasil, aonde que via, Deus usava e Deus curava o câncer, Deus expulsava os demônios. Eu sinto saudade. Eu falei com Deus esse dia na minha casa: Senhor, não quero ficar assim não. Eu quero ser algo que o Senhor possa me usar, porque tem almas morrendo e nós estamos incomodados. Nós estamos de braço cruzado, pensando só no nosso eu. Jesus está com saudade. Eu entrei com propósito com Deus na minha vida esses dias. O Senhor me marcou numa viagem para Boston, esse dia que eu fui com a minha família. Ficamos lá 30 dias. Não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Deus, Ele fez até alguns empecilhos para nós ficar lá. Porque eu tive um encontro com Ele. E desde aquele dia eu falei: eu tive algo diferente na minha vida, de colocar mais na posição, de ser melhor do que fui ontem. De não importar com os outros, não importar com as pessoas, mas me colocar mais na posição de ser de verdade, não de mentira, não de engano na casa do Senhor. E é isso que Deus procura. Deus, Ele quer te usar. Há um tempo de um avivamento. Lá em Boston está uma grande festa do ciclo de oração geral. Uma grande festa que fala do tempo. Avivamento eu preciso. E nós precisamos desse avivamento, irmão. Nós estamos mortos espiritual. Precisamos de um avivamento do Senhor. Cadê aquelas orações de madrugada que você orava? Cadê aquelas orações que quando você está deitada lá na sua cama e o Senhor te desperta, você acorda, você depois volta a dormir e Deus te acorda de novo, você volta a dormir. Ei, é Deus falando: desperta-te, filho, desperta-te, filha, porque os tempos estão difíceis, irmãos. E não espera a melhora não. Nem na terra dos Estados Unidos, nem do Japão, nem da China, nem em lugar nenhum. Não espera a melhora não. A tendência é piorar. Mas aqueles que estiverem no Senhor, Deus vai guardar. Vai estar debaixo das mãos do Onipotente. Mas aqueles que estiverem dormindo, adormecido, cuidado. Cuidado! Irmãos, eu sinto o Espírito Santo de Deus assim, ó, no meu ser. Eu sinto o Espírito Santo de Deus chorando e falando: quero os meus filhos buscar mais eu, enche demais. O diabo, ele está andando com um sapatinho de algodão. E está cada dia mais aniquilando, tirando você do foco de Jesus. E você ainda está adormecido. Em nome de Jesus, acorda-te com tua tempo. Desperta-te, é culto a tempo. Porque o Senhor, Ele conta contigo. E quando Deus falou, Davi chegou. Quando ele chegou, falou assim: ó, acabou os seus filhos? Jessé, não, ainda falta um menor lá. E Deus falou para Samuel: manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar na mesa, a roda da mesa, ninguém vai sentar. E foi chamar Davi. Davi chegou lá, era jovem, era, aleluia, ruivo, boa aparência, mas era lá um escolhido do Senhor. E Deus mandou que Samuel derramasse o azeite sobre a cabeça dele. E o Senhor quer derramar
sobre a tua vida esse azeite. O Senhor quer derramar sobre a tua vida essa unção. Então começa a receber aí, aleluia. Levanta as tuas mãos e começa a receber esta unção. Começa a receber esta unção do céu. E diz a palavra do Senhor que ele foi o quê? O Espírito Santo do Senhor o apoderou, ele foi cheio. Ele foi cheio. E é você que Deus quer usar nessa terra. É você que Deus quer, aleluia, te levantar nessa nação. Deus te trouxe aqui não foi só para ganhar dólar. O Jesus trouxe você aqui foi para ganhar almas. Porque tu tem preocupado só com dólar, preocupado só com os bens material. Porque o Senhor tem cuidado dos teus. E quando você cuida para o Senhor, Deus cuida dos teus. Deus cuida do Deus, aleluia. E concluindo aqui, pastor, eu nem ia pedir, não posso pedir desculpa, pastor, por causa devido ao horário. Não vou pedir desculpa, porque foi o Senhor que falou. Mas o meu pastor me perdoa pelo horário. Amém? Mas foi aquilo que o Senhor manda entregar aqui para a igreja. Concluindo a nossa mensagem aqui. Deus não escolhe como o homem escolhe. Essa história mostra que a aparência e a posição não garante nada diante de Deus. O que realmente importa é um coração disposto e obediente. E Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer mover as mãos sobre vocês, aleluia. E fazer como Davi. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração com a igreja. E eu quero ministrar aquilo que Deus mandou eu fazer, uma ordem debaixo do céu. E muitas vezes Deus quebra, aleluia, cronograma do humana. E debaixo do temor do Senhor, quero chamar a irmã Denise e seu esposo aqui na frente. Quero chamar a irmã Carol e o seu esposo, irmão, aleluia, Alessio aqui na frente. Quero chamar a irmã Alcione aqui na frente. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Deus quer chamar aquele irmão lá também. Vem aqui, irmão, vem aqui. E sua esposa também. Aleluia. Eu sei o motivo porque eu chamei vocês aqui. Mas o Senhor não me permite falar. Irmão Alessio, Deus tem visto a tua peleja. Desde quando o Senhor colocou este cargo nas tuas mãos da liderança, aleluia, cuidar deste culto de missões. O Senhor tem visto a tua peleja. Você muitas vezes, aleluia, tem até pensado de chegar no pastor e entregar este cargo. Mas Deus manda dizer para você: não, filho, eu sou contigo. Irmã, que Deus me mostra a luz sobre a vida de vocês. Uma guerra tremenda. O inimigo já tentou de todas as formas, mas ele hoje ele cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus manda te dizer: continua sensível à voz do Senhor, porque enquanto tu estiver sensível à voz do Senhor, na frente deste, aleluia, que o Senhor te deu, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Pode chorar, porque estas lágrimas o Senhor colhe nesta noite. E manda dizer para vocês que eles entregam a vitória hoje. O inimigo falou: é hoje, não. Hoje não. Chorava, cantarava, choremenava, churamanai.
Receba, irmã Carol, uma porção dobrada na tua vida. Receba uma unção dobrada na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Levanta as mãos, igreja. Levanta as mãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus vai tocando nessas vidas que aqui estão na frente. O que o Senhor permitiu de eu falei, Pai. E o que o Senhor ainda não permitiu, Pai, Senhor, conceda, Senhor. Conceda, Jesus. Conceda, Senhor Deus, a bênção. Jesus, toca nos rins da irmã Alcione agora. Toca nos rins dela agora, Senhor. Toca em toda a estrutura física da tua serva. Toca agora, Senhor, que ela possa sentir. Que ela possa sentir o tocado do teu Espírito Santo. Toda infecção agora nos rins vai saindo pela autoridade do Senhor. Vai tocando agora. Entrega, Senhor. Entrega rins novo para a tua serva. Eu creio, ó Pai. Eu creio, Senhor. Eu uso, meu Deus, a autoridade que o Senhor deu para orar pela tua filha, e que ela possa receber a cura do céu. A cura do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, tocando a irmã Denise, Senhor, no seu esposo. Pai, coloca a proteção divina do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos. Vai tocando na nave da igreja, Pai. Aonde estiver uma enfermidade, sai agora em nome do Senhor. Que seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai.